ela diz o seguinte: melhor é ser dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Aí no 10, olha só: porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só. Olha aí, pois caindo não haverá quem o levante. Olha só, que palavra tremenda, né? Então, irmãos, como já antecipamos, o tema da nossa célula de casais nessa noite é: juntos somos mais fortes. Glória a Deus. E aí eu quero começar essa ministração perguntando: quem aqui já não ouviu uma frase aí muito dita, muito conhecida no meio popular, que diz que a união, o quê? Faz a força, não é isso? Então, a união, ela faz a força. Nós vimos isso aqui exatamente no quebra-gelo que nós fizemos aqui. Quando estava aqui no 1 a 1, a pastora Luana estava tendo dificuldade, né, de vencer as dificuldades. Mas quando eu cheguei e me uni a ela, né, aí ela conseguiu o quê? Vencer os obstáculos, né, vencer as dificuldades. E assim, irmãos, isso também se reflete no casamento, né? E aí eu quero dizer que a força de um casamento, ela reside exatamente na unidade do casal, na união do casal, né? E quando eu falo aqui de unidade, eu não falo de duas pessoas que apenas moram embaixo do mesmo teto, porque podem ser um casal e podem morar na mesma casa. Mas, irmãos, quantos casais moram no mesmo teto, às vezes compartilham o mesmo quarto? Porque até isso, tem casal que dorme em quarto separado. Mas às vezes, ainda não chegou a esse ponto, mas estão no mesmo quarto, dividindo a mesma cama, mas é como se fossem dois estranhos. Então, quando eu me refiro aqui à unidade do casamento, eu me refiro exatamente a duas pessoas nas quais uma vive para a outra e vice-versa, né? A minha esposa disse aqui que ela estava sentindo mal. Eu trabalhei ontem até as 21 horas da noite, e aí ela estava preocupada. Eu ia, já está tarde, já está cansado, e ela estava pensando no meu filho levar. Quando ela estava deitada, ela foi surpreendida exatamente, como ela contou aqui, né? Eu dando um beijo no rosto dela. Ela disse que ela ficou muito feliz, né, por ter me visto, né? E que é isso, irmãos? É exatamente isso aqui. O casal é isso, o casamento é isso, né? Um vive para cuidar do outro, para atender a necessidade do outro, né? E é importante que o casal tenha essa compreensão, né, do que é o casamento. E quando a gente entende isso, pastora Luana, irmãos, fica mais fácil a gente compreender o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 19, no versículo 6, parte A, que diz: e não serão mais dois, mas uma só carne. Aleluia. Vira para seu marido, a sua esposa, e diga para ela: ei, nós não somos mais dois. Nós não somos mais dois. Nós agora somos uma só carne. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Né? Agora eu vou passar para a pastora Luana, e agora vai entrar com a parte dela aqui, né? Glória a Deus. Quando nós lemos essa palavra, né, que nós não somos mais nós não somos mais uma pessoa individual, né? O nosso interesse, ele não está acima do interesse do outro, né? Agora nós estamos unidos, né? Quando eu vou tomar uma atitude, ou quando eu tenho alguma coisa para resolver, eu preciso pensar se aquela minha atitude
decisão vai afetar também o meu cônjuge, né? Eu preciso saber se é um propósito em comum para nós dois. Porque se for só para o meu benefício, né? Onde que está a unidade? A unidade está em que seja bom tanto para mim quanto para ele, né? Não pode ser bom só para mim, não pode ser bom só para ele. Tem que ser ambos, né? De outra maneira também, tudo que afeta negativamente o meu cônjuge vai afetar a mim também, né? Se acontece alguma coisa externa, né? Nós usamos aqui como exemplo uma força, né? Uma força externa, né? Um Cabo de guerra, né? Então, se aquilo está afetando o meu esposo, vai afetar a mim também, né? E tem que ser assim. Quando nós nos tornamos uma só carne, nós sentimos a dor do outro, né? Aquilo que afeta o outro, se alguém vem e faz algum mal para o meu esposo, está fazendo para mim também. Da mesma forma que faz mal para mim, está fazendo mal para ele, né? O propósito agora da nossa vida tem que ser um único propósito, tem que ser comum para nós dois, né? A gente vai conseguir superar todos os obstáculos, as adversidades, os problemas juntos. Não existe mais o problema meu e o problema dele, existe o nosso. Então vamos sentar aqui e vamos resolver juntos, né? E é por isso, irmãos, que assim, como eu falei, não somos perfeitos, mas todas as manhãs nós oramos juntos, enquanto estamos indo para o trabalho. Na volta, né, meu esposo pergunta, como foi seu dia hoje? Aí eu vou contar para ele, e eu pergunto para ele, e o seu? E às vezes, durante o dia, eu estou numa atividade, ele está noutra, às vezes a gente não consegue nem falar ao telefone, né? Fica ali as chamadas, fica ali a mensagem, depois eu respondo, depois você responde, mas depois quando a gente tem o nosso momento juntos, como é que foi hoje? Ah, foi assim, foi assim. Ah, meu Deus, por que isso aconteceu? E agora, o que eu vou fazer? Então, esse momento aqui, no final do dia, é muito importante, meus irmãos, a gente compartilhar, né? O homem, às vezes, não tem muita paciência de ouvir, né? E a mulher, ela precisa falar, né, meu Deus? Ela precisa falar, né? E isso demonstra que você se importa, né? Você se importa. Aí que ela vai falar um monte de coisa assim, até fazer de conta que está ouvindo, né? Não está sendo, mas tirar aquele tempo sim dos dois. E vice-versa, porque às vezes, irmãos, no momento também das suas dificuldades, seu problema diretamente dele, mas que não é o seu problema, é nosso. Ele vai compartilhar. Porque aquilo que está afetando ele vai afetar o nosso casamento, vai afetar a nossa casa, vai afetar a nossa família. Então é importante ter esse momento de compartilhar. Eu diria, né, para fechar esse ponto, né, que aqui como a gente fez o quebra-gelo, eram dois juntos, trabalhando para vencer um obstáculo. Agora, quando o cabo de guerra entre os dois, aí fica difícil, né? A palavra de Deus vai dizer em Amós 3:3 o seguinte: acaso andarão dois juntos, se não houver concordância? E Jesus ainda vai dizer mais, né? Que um reino dividido, o que acontece? Ele não subsiste, né? Ou seja, ele vai ser destruído, né? Então veja a importância da unidade do casal, né? E aí eu quero agora, a partir desse momento, eu e a pastora Ana, a gente vai falar aqui alguns pontos que vão mostrar, né, como é importante o casal ter momentos juntos, unidos, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer parece uma coisa simples, uma coisa boba, irmãos, mas que vai fazer a diferença no dia a dia do casal. Sabe o que é? É jantar juntos. Aqui a pastora Luana, né? Eu sou o chefe da casa, né? O chefe da cozinha que eu quero dizer.
É o chefe da cozinha. Aí quando eu preparo, a primeira coisa que eu faço, o que é? Chamar para experimentar. Vamos comer, né? Vamos jantar. Experimentar, aprovar Ou e vamos, jantar. vamos almoçar, né? Por quê, irmãos? Porque é um momento todo especial, entendeu? Comer juntos, fazer uma refeição juntos é muito importante, né? E para não ficar nas minhas palavras, você precisa entender o seguinte, né? Isso já foi comprovado, tá? Que casais que fazem refeições juntos, olha só, eles tendem a ter mais saúde, olha lá, eles tendem a ter menos propensão a adquirir a depressão na sua vida, olha lá, né? E mais, almoçar juntos, fazer refeições juntos, tomar um café juntos, fortalece o relacionamento. Então, resumindo, fazer refeições juntos só tem coisas boas. E por que não praticar? Né? Eu sei, irmãos, que às vezes o nosso dia, como os irmãos sabem, é corrido. Nós trabalhamos na mesma empresa e nem todo dia dá para a gente sentar e fazer a refeição juntos. Mas sempre que é possível, nós almoçamos juntos lá na empresa. Por quê? Porque nós valorizamos esse momento. E eu quero dizer para você, valorize esse momento com a sua esposa, com os seus filhos. E tem mais um detalhe que eu quero frisar aqui, né? A mesa, estar à mesa, ela não é só um lugar de fazer refeição. Estar à mesa também, ela é lugar de se fazer alianças. Você vai para a Bíblia, né? Quando Jacó se encontrou lá com Labão, eles tiveram ali aquele momento de tensão, mas logo após, o que eles fizeram? Eles foram para a mesa, fizeram uma refeição e celebraram uma aliança. Olha lá, né? Nós vimos Jesus celebrando a ceia do Senhor, instituindo a ceia. O que ele vai dizer? Esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Lá no Antigo Testamento, quando Deus institui a Páscoa, aonde que a Páscoa é celebrada? Diga, na mesa, em família. Então, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: fazer refeições. Fazer refeições. Estar à mesa. Estar à mesa. É o Um momento de aliança. de aliança. E eu quero Eu quero ter um momento de aliança de aliança com você. Aleluia! Glória a Deus. E aí eu quero já deixar a dica para passar o próximo ponto aqui para a pastora Luana. Que tal pegar essa dica e já combinar um jantar a dois? Eita, Eita Deus, é de Deus. É de Deus, pastor. Já fica a dica, né? Glória a Deus. Chega assim para o esposo, né? Tira o escorpião do bolso. Tem que ser dito. Amém, querido? Irmãos, Amém, pastora Luana. eu estava vendo sobre isso que o pastor ministrou agora, essa primeira dica, né? Eu estava vendo hoje uma mensagem que dizia assim: não importa o lugar, importa a companhia. Eita Deus. Então, não importa se você vai lá no Picanha Mania, lá no Churrasquinho de gato. Vamos para a parrilha, olha aí. ou se você Aí vai conhece. no nosso o importante é quem está com você, né? Saber os três Pode ser o churrasquinho do dia. Pode ser 3x10, pastor. Deixa salada 3x10. Deixa salada. De vez em quando vai ter. Glória a Deus. lá no Rei da Esfirra. O rei das filhas aqui. para fazer companhia. Glória a Mas, Deus. assim, são momentos especiais que depois a gente vai lembrar, né? Então, e uma outra dica
é fazer atividades juntos. Olha aí. Né? É fazer atividades juntos. Existem estudos que apontam, né, que casais que fazem atividades juntos, pode ser uma atividade simples, até uma atividade doméstica, né? Meu esposo vai cozinhar, eu vou cortar os legumes para ele, né? Meu esposo vai limpar o pátio, eu vou levar lá a mangueira. Glória a Deus. Mas assim, a atividade não precisa ser nada extraordinário, coisas simples, coisas do dia a dia. Assim também como pode ser coisas mais importantes, né? Fazer um projeto de vida. Olha, nós vamos programar aqui, mudar de casa, né? Vamos sentar aqui, vamos fazer as contas, vamos ver como estão as nossas finanças, vamos mudar de negócios, né? Vamos montar um projeto de férias, de viagem. Então, qualquer atividade que você faz junto com o seu cônjuge. Eita Deus. É um momento nosso, né? O momento que as crianças estão ali fazendo a atividade delas e nós estamos. Vovó está para isso. Isso é vovó, titia. Né? Então, pode ser uma atividade doméstica, pode ser o cinema, vamos só nós dois para o cinema, né? Vamos ter aquele momento juntos, né? Então, isso demonstra, os estudos apontam que essas atividades, né, elas tendem a ter menos propensão a você se dispersar com outras coisas. Olha aí. Né? Isso é muito importante. Né? Preencher os nossos momentos com o nosso cônjuge. Né? Dá um exemplo aqui, tem um homem que gosta do futebol, né? Ele pode ir pro futebol, leva a esposa junto, ela vai fazer a torcida, né, mulher? Isso, exatamente. Pescar. Né? A mulher gosta de ir no shopping, né? Nem que seja só para dar uma volta, olhar a vitrine, tomar um sorvete. O esposo vai junto, né? E aí, meu amor, o que você achou desse sapato? Já dá a dica. Né? Olha o gol. Está fazendo, né? Você está se dispondo a fazer uma atividade que ela gosta e você está se dispondo a fazer uma atividade que ele gosta. Né? Isso é importante. Com isso, a gente não vai estar olhando para outras coisas que não vão edificar o nosso casamento. Né? Vamos, eu vou pegar o gancho da pastora Luana, eu vou contar um fato real. Muitos anos atrás, acho que tem uns 20 anos pelo menos isso, eu trabalhava numa fábrica de construção e vários funcionários eram brasileiros, a empresa era Perol, e tinha um funcionário que a esposa ia deixar o marido na porta. Ela ia deixar ele na porta e ia buscar ele na porta. E tinha um outro colega dele que ele não fazia isso, né? Não tinha esse cuidado. E aí o que aconteceu? Esse cidadão que a esposa não acompanhava, ele se envolveu com uma pessoa dentro da fábrica. Né? E aí ele largou a esposa para viver com essa outra pessoa. Então, irmãos, fazer atividade juntos é fechar brechas para que o inimigo, né, não venha criar circunstâncias. Né? Eu vou lembrar aqui lá da tentação de Eva. A Bíblia não especifica se no momento da tentação Adão estava junto com ela. Talvez se Adão estivesse, né, ela não tivesse caído ali na cilada da serpente. Então, procure estar junto, fazer atividade juntos com a sua esposa e o seu cônjuge. Amém? E assim, irmãos, não importa a opinião que vem de fora. Porque para o mundo é assim, está sendo regulado pela mulher, está sendo vigiado nesse caso, né? Que o cônjuge vai deixar, vai buscar, está sendo vigiado, né? Está sendo monitorado. Sabe, irmãos, o mundo, ele tem uma visão totalmente distorcida, diferenciada. Não consegue ver isso com muito cuidado, né? Não consegue ver isso com zelo pelo casamento. Ainda toquei assim aqui no assunto do futebol. E aí, nessa semana, meu chefe, que eu estou tentando trazer, que conhece a palavra, mas infelizmente se desviou. E ele contava uma situação dessa do futebol, que ele falou que a esposa dele ficou para o futebol. E ela, claro, desenvoltou, não pode ir,
vai para o futebol. E ele não foi para o futebol. E isso ele estava contando assim como uma maneira de demonstrar que foi uma coisa que interferiu no casamento dele. Mas para você ver que Deus não deixa ninguém enganado. A esposa dele, cristã, né? Então, assim, não, você vai para o futebol com seus amigos, pode ir, não tem problema nenhum. E ele não foi para o futebol. E ele disse que quando ele chegou, a sogra disse para ele, você não foi para o futebol. Ela disse que ela adormeceu e Deus mostrou para ela. E ela falou no lugar onde ele estava. E assim, foi tão certo, né, que ele pegou e foi conversar com a esposa dele e confessou o que ele tinha feito, tudo, porque ele viu, ele entendeu que realmente foi Deus quem falou para a sogra. Ela falou, vá se corrigir com a sua esposa. Então, ele falou porque foi Deus que me mostrou. E ele sabe que foi porque não tinha como outra pessoa saber como negar, né? Irmãos, o terceiro ponto que a gente quer trazer aqui, e pode parecer até algo que todo mundo já sabe, mas a questão não é saber, a questão é fazer, né? Existe uma diferença entre você saber e você fazer, né? Que é orar juntos, né? Parece uma coisa simples, né? Sem muito valor. E olha que nós já falamos 3 coisas aqui que a ciência, irmãos, já comprovou. Então ninguém está falando nada aqui no achismo, tá? A ciência tem comprovado isso, tá? E aqui na oração não é diferente, tá? Houve aí estudos, né, feitos por casais que oram, que comprovam que casais que oram juntos, eles são mais felizes. Olha lá. Eles são mais felizes, têm relacionamentos mais duradouros e têm uma menor propensão ao adultério. Olha só que coisa tremenda, irmãos, né? A importância de orar juntos, né? E aí, irmãos, foi feito estudo aí pelo programa de florescimento humano da Harvard. A Harvard, irmãos, para quem não conhece, é uma das universidades mais respeitadas no mundo, Harvard. E eles fizeram um estudo que comprovou que casais que oram juntos diariamente têm um risco significativamente menor de divórcio. Olha que coisa boa, né? E aí, a oração em conjunto, ela não somente promove uma maior intimidade conjugal, olha lá, né? Aliás, maior intimidade espiritual, né? Mas também atua como um pilar importante na construção de uma relação mais sólida e mais resiliente. O que é ser resiliente? Quem pode falar aqui? O que é? Eu sei que o irmão o Diácono Ayrton sabe. Olha aí, irmão, o Diácono Ayrton. Resiliente, né? É você conseguir se adaptar melhor às mudanças. Suportar mais a questão das dores, do sofrimento, né? Aprender. Sim. Então, olha quantas coisas boas, positivas, irmãos. A atitude do casal orar juntos, né, traz para o relacionamento, né? Ainda demais, olha, a oração pode fortalecer o que? A comunicação, ó. Aumentar a confiança e ajudar o casal a superar conflitos e dificuldades. Ou coisa boa, diga assim para ele: vamos orar mais? Amém, irmãos? Glória a Deus. E agora eu vou deixar aqui o 4º ponto para a pastora Luana falar. 4º ponto é apoio mútuo. Os casais que se apoiam mutuamente tendem a ter casamentos mais sólidos e duradouros. Isso é cumplicidade, né, irmãos? É muito importante eu saber que numa atividade que eu exerço, meu esposo está sempre me apoiando e vice-versa. Tudo que ele vai fazer, conte comigo, você tem meu apoio, né? Ele faz uma ministração, ele vai lá, como é que está?
ele é o nosso apoiador, o nosso cônjuge é o nosso apoiador, né? Isso não quer dizer que tudo que eu pretendo fazer esteja correto, que ele vai apoiar qualquer coisa, mas como meu apoiador, ele vai ser o primeiro a me mostrar como as outras pessoas podem ver aquilo que eu estou fazendo, né? Então ele vai olhar, ele vai dizer, não, só tem uma coisa, conte comigo, vamos em frente, então ele vai me apoiar, né? Ou ele vai dizer, não, vamos melhorar isso aqui, porque eu acho que nesse ponto aqui não está muito bom. Isso é importante, você ter esse apoio. É importante você saber que pode contar com essa pessoa que está do seu lado, né? A pessoa que convive com você dia a dia te conhece melhor do que qualquer outra pessoa, né? E ela está ali para te apoiar. Não em coisas erradas, mas em procurar juntos, né? Que aquele êxito, aquela vitória que você vai ter, faz parte, ele também vai ser vitorioso junto comigo, e vice-versa. Naquilo que ele for vitorioso, eu faço parte, porque ele sabe que eu sou apoiadora e você é apoiador daquela tarefa, daquele projeto, né, daquela ação, daquele sonho, né? Você tem às vezes um sonho, um projeto, eu quero fazer isso. Se eu não tiver o apoio do meu cônjuge, eu vou contar com quem para me apoiar? Né? Se eu não estiver ali do lado dele, vamos juntos, vamos caminhar juntos, com quem que ele vai poder fazer? É claro que ele conta primeiramente com Deus, mas o Senhor colocou um ao lado do outro para ser essa força, né? Para unir força, para estar juntos. Então é importante apoiar, é importante estar junto, é importante ele saber que tem companheiro, que tem companheirismo, que tem cumplicidade, tem fortaleza. Saber que pode contar. Saber que pode contar. Amém. Então, irmãos, vamos lá repetir rapidamente os pontos, né? Olha só. Fazer refeições juntos. Fazer atividade juntos. Orar juntos. Se apoiar. Ou apoiar-se, né, um ao outro. Só traz o quê? Benefícios que mostram realmente que se o casal for unido, se estiverem juntos, caminhando na mesma direção, certamente eles serão mais fortes. Glória a Deus. Amém? Então, Amém. eu deixo essa palavra nessa noite. Aleluia para os casais, em nome de Jesus. Se teve alguma área que você identificou aí no seu relacionamento, que de repente está faltando ou que precisa ser melhorado, né? Saia daqui nessa noite, faça esse compromisso, né? Olha, precisamos melhorar isso, porque isso aqui vai fortalecer a nossa união, a nossa unidade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.